Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a responsabilidade penal do médico. Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em Direito Médico, e esse é o nosso Direito Médico na Prática. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Nesse nosso vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a responsabilidade penal do médico. A gente já pôde observar em outros vídeos aqui no canal que o mesmo fato pode gerar três esferas de responsabilização. A gente tem a esfera indenizatória, que é a responsabilidade civil, e a gente já viu a responsabilidade civil do médico, dos hospitais, dos planos de saúde, tem vídeo aqui para tudo isso. A gente já viu a responsabilidade ética profissional, que é uma outra forma de responsabilização do médico. E hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre a responsabilidade penal decorrente dos atos médicos, certo? Então, a gente fecha aqui com esse vídeo essa tríade de responsabilização que pode dividir um único fato. Então, um único fato, um único ato profissional pode gerar três possibilidades de investigação, três possibilidades de responsabilização. E hoje, então, a gente vai falar sobre a responsabilidade penal. Pois bem, o primeiro ponto que eu preciso conversar com vocês é que, dentre as possibilidades de responsabilização, a gente tem a responsabilidade ética e a responsabilidade penal. Essas duas aqui, apesar de serem esferas autônomas, independentes, elas têm alguns pontos de intersecção. Por quê? Porque ambas são decorrentes do que a gente chama do direito punitivo. Ambas têm por objetivo trazer, né, ao agente causador uma punição. Essa daqui sob o ponto de vista profissional e essa aqui, obviamente, sobre o ponto de vista criminal, ou seja, a tipificação prevista no Código Penal, certo? Então, por mais que sejam autônomas e independentes, há alguns momentos em que elas vão se conversar, principalmente com a influência do penal no campo ético, certo? Qual é a principal influência que a gente tem dessa área penal no campo ético? O artigo 386 do Código de Processo Penal diz que o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1, estar provada a inexistência do fato, certo? Ou no inciso 4, está provado que o réu não concorreu para a infração penal, certo? O réu não concorreu para a infração penal. O que significa dizer isso? Que nessas duas oportunidades, o juiz vai reconhecer, primeiro, que o fato não existiu. Se o fato não existiu para a esfera penal, ele também não pode existir para a esfera administrativa. Então, o nosso CPEP, para quem já assistiu a aula de processo ético sabe o que é o CPEP, quem não assistiu vai lá e assista, diz que a sentença penal absolutória terá influência na apuração ética quando tiver por fundamento esses dois incisos. Então, se no penal ficou comprovado que o fato não existiu, a apuração ética automaticamente desaparece. Ou se no penal fica comprovado que não foi aquele réu o autor na infração, né? Se ficar provado então aqui que ele não concorreu para a infração penal, que ele não concorreu então para que aquele fato de fato existisse, também não há infração ética, certo? Então, esse é o primeiro ponto importante a respeito da responsabilidade penal. Ela tem uma influência em algum momento direta no âmbito administrativo, ok? Então, essa é a primeira observação importante que vocês já devem ter anotado aí no caderninho de vocês, ok? Então, são esferas autônomas, são esferas independentes, mas quando não tiver, então, o fato não tiver existido, ou o fato existiu, mas não foi aquele o autor do fato, a infração administrativa deve ser arquivada imediatamente.
obviamente desde que isso esteja reconhecido na sentença criminal, ok? Então, essa digamos assim, a primeira questão mais importante. A outra que a gente tem com relação também a essa intersecção entre a área administrativa e a área penal é a prevista no artigo 43 do Código Penal, que são as chamadas penas restritivas de direitos, ok? As penas restritivas de direitos são aquelas que, dentre outras possibilidades, podem importar em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, inciso 4º, inciso 5º, tá? Então aqui é serviço comunitário, certo? E aqui é a interdição temporária de direitos, tá bom? Vocês já sabem que isso aqui são rabiscos, só para vocês irem acompanhando. O importante é prestar atenção no que eu falo mais do que no que eu escrevo, tá bom? Anotem aí no caderninho de vocês. E aí, no artigo 47, tá? Diz o seguinte: as penas de interdição temporária de direitos são, inciso 1, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. O que nos interessa mais é o inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, certo? Então, o que o juiz pode fazer aqui num caso que envolva a prática médica? No artigo 43, ele vai aplicar o inciso 5º e, ao invés de, enfim, colocar o médico numa situação de prisão, enfim, ele vai aplicar uma interdição temporária de direitos. E aí ele vai lá, no artigo 47, no inciso 2, e diz, olha, fica proibido de exercer a medicina por 2 anos, ou fica proibido de exercer a medicina se esse médico for condenado, por exemplo, numa fraude ao SUS, ou algo nesse sentido. Então ele fica proibido de trabalhar para o SUS pelo mesmo período, por 2 anos, tal. Isso aqui é uma decisão que vai ter uma influência no aspecto administrativo, porque, em regra, só quem pode suspender o exercício profissional é o Conselho de Medicina, certo? Do seu ponto de vista ético. Do seu ponto de vista penal, o juiz pode também aplicar uma interdição temporária de direito e suspender. Isso aqui já é o resultado do processo ético? Não, de forma alguma. Isso aqui é uma decisão que, obviamente, vai ser anotada no prontuário médico, né, daquele profissional, vai para o site do Conselho como inativo e tal, mas o processo ético profissional vai seguir normalmente até a sua conclusão, certo? Ele vai caminhar normalmente até o seu final, independentemente dessa decisão aplicada pelo Poder Judiciário, certo? Então, essas são, digamos assim, as influências diretas que a gente tem do Código do Direito Penal sobre o direito administrativo, principalmente o direito administrativo punitivo, que é o do Código de Ética, ok? Muito bem. Primeiro artigo que eu quero trabalhar com vocês, que é importante em termos de responsabilidade penal, na verdade está na Lei das Contravenções Penais. É o artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. Por que esse artigo é importante? Porque ele trata diretamente do sigilo profissional, certo? O artigo 66 diz que constitui contravenção penal deixar de comunicar à autoridade competente, e aí vamos para o inciso 2, crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal... Então, vamos lá. Crime, certo? Crime. De que teve conhecimento no exercício da medicina. E aí tem 2 requisitos, tá? Então, ele é obrigado a comunicar, então é crime deixar de comunicar à autoridade competente, crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina. Desde que a ação penal, não dependa de representação, certo? Não depende de representação. Não é ou, é e. A comunicação não expõe o cliente a procedimento criminal. A comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Então vejam,
num primeiro momento, vamos pegar, acho que o caso clássico que a gente consegue trabalhar aqui, e que de fato é muito discutido, é a questão do aborto. O aborto é crime, está previsto no Código Penal como crime, certo? Agora, uma paciente que inicia um procedimento de aborto na sua residência, em casa, ou ela toma uma medicação, ou em casos mais graves tem, enfim, até a utilização de agulha de crochê, enfim, coisas mais fortes para a prática do aborto. E ela começa a ter um sangramento, aquilo, enfim, fica incontrolável na própria residência, ela se socorre do serviço hospitalar. Certo? Se socorrendo do serviço hospitalar, o que é o natural? É o médico fazer de tudo para salvar a vida e para manter a saúde dessa paciente. Ok? Ele é obrigado a comunicar esse crime? Se a gente olhar só a primeira parte do inciso 2, diz que é uma ação penal que não depende de representação, certo? Certo. Então, pela primeira parte do inciso 2, ele seria obrigado a comunicar. Só que a segunda parte diz o seguinte: a comunicação não pode expor o cliente, e aqui o paciente, a procedimento criminal. Vai expor a paciente a procedimento criminal? Vai, certamente. Então, ele não está obrigado a fazer essa comunicação de crime pelo artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. Tá certo? Então, vejam que interessante. Aqui houve uma mudança, a meu ver, complicada com relação a não depender de representação nos crimes de estupro. Por quê? O crime de estupro não vai expor a paciente a nenhum tipo de procedimento criminal, mas é uma ação que dependia da representação da própria paciente. E numa última alteração do Código Penal passou a ser uma ação que não depende de representação. E aí fica complicado porque às vezes contra a vontade da própria paciente, o médico acaba tendo que fazer essa comunicação, certo? Mas enfim, aqui a gente tem uma série de discussões e é importante que vocês saibam que eu gosto de inverter aqui, porque na verdade para o médico é muito difícil saber quais são as ações que dependem de representação e quais não dependem. Então, começa pela segunda parte. Vai expor ou não o paciente ou a paciente a um procedimento criminal, certo? Se essa resposta for positiva, ele não deve comunicar. Se ela for negativa, aí ele deve procurar, obviamente, o auxílio jurídico para saber se essa ação, se o crime que ele está ali diante dele no atendimento médico é um crime que depende ou não de representação, certo? Mas vamos seguindo. No nosso Código Penal, então, a gente tem algumas previsões específicas que podem, de alguma forma, incidir sobre a atividade médica, né? O homicídio simples acaba sendo um deles, porque, de fato, o médico pode estar exposto a algum procedimento criminal na medida que o paciente morre, e aí, se for... Normalmente, e essa é uma discussão interessante, eu acredito que todos os casos que envolvam atividade médica são homicídios culposos, não podem ser considerados homicídios dolosos. O médico não tem a intenção de matar o seu paciente. A gente tem aquelas todas categorias, digamos assim, de dolo, que eu obviamente não vou entrar aqui, dolo eventual, para ter dolo e tal, mas o fato é que, vamos pegar a culpa e o dolo na sua caracterização mais simples, eu acho que se é para imputar a morte de um paciente como responsabilidade do médico, obviamente é uma responsabilidade que envolve a culpa e não o dolo, certo? O fato é que a gente tem algumas características especiais, né, a respeito disso, mas não vou entrar muito nas minúcias do homicídio, porque matar alguém é matar alguém. Aliás, um dos crimes que é imputado dentro do homicídio é a própria eutanásia, né? A eutanásia é um ato tipicamente médico que provoca a morte do paciente de maneira voluntária, de maneira, como é que eu posso dizer, combinada entre médico e paciente, mas que é proibido pela nossa legislação, né? Então, entra aí na questão do crime de homicídio. Temos a lesão corporal também, lesão corporal de natureza grave, quando resulta incapacidade para o trabalho, enfermidade incurável, aborto, enfim. São crimes que podem ser imputados à atividade médica, lesão corporal seguida de morte,
né? Lesão corporal culposa, que normalmente é a que mais acontece, e a lesão corporal geralmente é caracterizada justamente por quando há algumas situações mais absurdas, como por exemplo uma amputação equivocada de membro, né? A gente já até dei esse exemplo em alguns outros vídeos aqui. Então o médico que faz uma amputação equivocada de membro, obviamente causa uma lesão corporal de natureza grave, mas também pode acontecer se num determinado ato, por exemplo, acaba resultando num aborto, né? Aceleração de parto, enfim, então alguma enfermidade mesmo incurável, né? Que advém do ato médico e tal. Além as lesões corporais mais leves, como cicatrizes desnecessárias, cicatrizes exageradas, enfim, tal, certo? Então, isso tudo pode acontecer e pode trazer consequências de natureza penal para o ato médico praticado, certo? Além da própria questão do aborto, a gente tem o aborto provocado por terceiro, né, no 125, no 126 do Código Penal. Então, provocar aborto sem o consentimento da gestante é um crime que dá uma reclusão de 3 a 10 anos, né? Então, ou provocar aborto com o consentimento da gestante, um aborto negociado, digamos assim, dá uma reclusão de 1 a 4 anos. Então, a gente tem essa previsão específica com relação ao aborto, certo? Existe a questão do aborto no caso de gravidez resultante de estupro, tá? Isso é importante, é uma excludente, digamos assim, de ilicitude, quando o médico pratica o aborto decorrente, ou, aí a gente tem duas possibilidades, tá? Com relação ao ato médico, acho que é importante a gente gravar isso. Com relação ao aborto, a gente tem o aborto chamado necessário, tá? Que é aquele realizado para salvar a vida da própria gestante. Então o médico pode fazer sim quando ele tem uma situação de saúde em que salvar a vida da gestante depende da realização do aborto. Então aí ele pode fazer, ele tem o permissivo legal para fazer. E a segunda hipótese é o resultante de estupro, tá? E aqui é importante porque, segundo as atuais normas do próprio Ministério da Saúde, você não precisa mais ter boletim de ocorrência para fazer esse aborto. Basta a palavra da gestante. Ele vai fazer a anotação no prontuário, vai fazer ela assinar todos os termos de consentimento possíveis a respeito disso, certo? Mas pode ser feito, então, nos casos de estupro. É importante observar também que houve a chamada ADPF 54, há uns anos atrás, que o Supremo Tribunal julgou com relação ao anencéfalo, certo? Anencéfalo. O Supremo considerou que a anencefalia é uma síndrome incompatível com a vida, portanto, não haveria crime nos casos de aborto de feto anencéfalo, ok? Então, esse é um outro permissível, essa é uma outra autorização legal para que o aborto seja realizado. É importante também falar para vocês que existe hoje uma outra ADPF em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe o que é a ADPF, é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, tá? É uma ação constitucional que pode ser ajuizada, tá? Semelhante, ela tem um trâmite semelhante a uma ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Eu não vou entrar aqui nos aspectos técnicos da ADPF, mas só para vocês saberem mais ou menos a semelhança. A ADPF 442, que tramita no Supremo e que, na verdade, tem por objetivo considerar, tá, o aborto até a 12ª semana como um aborto possível, como um aborto não criminoso, por considerar que até a 12ª semana o feto é incompatível com a vida. Ou seja, não há ainda consideração de vida, sob o ponto de vista jurídico, até a 12ª semana. Essa é uma DPF que está tramitando, não tem nenhuma decisão mais relevante e fiquemos de olho para ver como isso vai seguir, certo? A gente também tem na nossa legislação penal o crime de indução ao suicídio ou auxílio ao suicídio. Eu coloco essa pontuação por quê? Porque em alguns países o chamado suicídio assistido, certo? O suicídio medicamente assistido,
ele não é considerado crime, é considerado uma possibilidade legal diante de determinadas características e condições em que o médico pode sim auxiliar um paciente terminal, por exemplo, um paciente que não tem mais chance de cura, enfim, a praticar esse suicídio. Aqui no Brasil, obviamente, isso não é permitido. O artigo 122 do nosso Código Penal diz de maneira bem clara que é crime induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, ok? Então, pelo nosso Código Penal, isso é proibido, tá? Seguindo aqui as nossas questões importantes sobre a responsabilidade penal do médico, um dos crimes muito claros com relação à atividade médica é o do artigo 269 do Código Penal, crime de omissão de notificação de doença, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Esse artigo é interessante porque a gente aprende na faculdade a tal da norma penal em branco. Esse artigo é a típica norma penal em branco. O que significa isso? Ele por si só não diz nada. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Qual é a doença? É compulsória. Então, ele precisa, é uma norma penal em branco. Ela precisa de uma outra norma administrativa, certo? Que vai completá-la e criar de maneira efetiva o tipo penal, certo? Então, significa o quê? Significa que, de tempos em tempos, os órgãos administrativos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, enfim, publicam a lista de doenças que devem ser comunicadas, tá? E essa é uma das hipóteses de quebra de sigilo por dever legal. Olha só que interessante. Por quê? A lei obriga que seja feita essa comunicação. Aqui há uma quebra de sigilo mínima, informação de CPF, nome e tal, mas é uma quebra legal. Por quê? Porque isso daqui é importante para fins epidemiológicos. É importante que se tenha real noção de algumas doenças, em que regiões estão acontecendo mais. Então o médico comunica para que o próprio Ministério possa estabelecer políticas públicas efetivas para aquelas determinadas doenças e aquelas determinadas regiões, ok? Outro crime importante que a gente tem, questão de omissão de socorro, certo? Deixar de prestar a omissão de socorro, voltando aqui um pouquinho, está no artigo 135 do Código Penal, tá? Deixar de prestar assistência quando possível, fazendo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, certo? Então, o crime de omissão de socorro qualquer um de nós pode cometer. Na medida que você vê alguém passando mal, que você vê alguém em situação de perigo e prefere pegar o celular e filmar do que ligar para a autoridade pública e chamar uma ambulância, enfim, um bombeiro, a polícia, é um crime de omissão de socorro. Claro que para o médico isso tem um peso um pouco maior, tá? Outro crime importante que eu gosto de destacar é a questão dos maus tratos. É o artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo e inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. O que acontece muito aqui? Clínicas de recuperação, certo? De drogaditos, clínicas de recuperação, tratamento, acompanhamento de idosos, tá? Precisa tomar muito cuidado quando assume, por exemplo, a responsabilidade, o médico assume a responsabilidade técnica desses lugares. Por quê? Ele tem que efetivamente acompanhar o que está acontecendo lá. Eu tive a oportunidade de participar de maneira muito efetiva alguns anos atrás, aqui em São Paulo, naquela questão da Cracolândia, enfim, a remoção daquelas pessoas das ruas para determinadas clínicas e tal, centros de acolhimento e comunidades terapêuticas. Isso tem que ter um acompanhamento efetivo, porque o limite, né, entre a colocação dessas pessoas nesses lugares e a caracterização do crime de maus tratos, às vezes pode ser muito tênue, e o médico que está vinculado a esses centros de alguma maneira pode ser responsabilizado pelos maus tratos, tá bom?
Seguindo aqui, tem um outro extremamente importante e interessante que eu gosto de falar com vocês também, principalmente o pessoal da área estética, dermatologia, ou aquele pessoal que gosta de produtos mais naturais, tal. O artigo 273 é um artigo pesado do Código Penal, mas que na verdade assim, trata de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Ninguém, obviamente, está falando aqui do médico, mas que falsifica um produto para fins terapêuticos ou medicinais, obviamente, que tem um crime pesado. O problema é que incluíram nesse artigo um parágrafo 1º-B que diz assim: está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos, ou seja, o que diz o parágrafo 1º? Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega o consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado, tal. No 1º-B diz o seguinte: está sujeito às penas desse artigo em qualquer das condições, né, quem mantém esses produtos sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, de procedência ignorada, adquiridos estabelecimentos sem licença e autoridade sanitária competente. Tal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando coloca esses produtos naturais, esses produtos manipulados para vender ou para entregar para o paciente em clínicas, enfim, produtos dermatológicos, tal. Tem que tomar muito cuidado com a procedência, tá? Com o registro desse medicamento quando ele for exigível, porque aqui o crime é pesado. É uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, além de multa. Tá? Então, é um crime que o médico deve ficar muito atento, sob pena de ter aí a caracterização desse artigo do Código Penal, certo? Outro crime também que a gente acaba discutindo, principalmente por conta das transfusões de sangue por questões religiosas, certo? Já tem vídeo específico aqui sobre isso, mas só para pontuar, o artigo 146 trata do chamado constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. No parágrafo 3º diz assim: a intervenção não se compreendem na disposição desse artigo, ou seja, não é constrangimento ilegal. Tá? 1. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por eminente perigo de vida. Tá? Aqui o código, obviamente o Código Penal é muito antigo, usa ainda a terminologia perigo de vida, hoje a gente usa perigo de morte e tal. Mas o fato é que a interpretação desse artigo diz que não é constrangimento ilegal a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento, ou seja, sem obter qualquer autorização do paciente, se for para salvar a vida dele. Então, assim, não caracteriza o crime de constrangimento ilegal, certo? Então, é interessante a gente estudar esse crime quando a gente fala, principalmente, da transfusão de sangue em hipóteses de questões religiosas, certo? A gente tem também, obviamente, crimes como estelionato, em que, dependendo da atuação do médico, sim, ele pode incorrer em estelionato se ele trabalha principalmente no plano de saúde e tal, e propõe alguma vantagem ilícita e tenta obter alguma vantagem ilícita, cobrando 2 vezes, tal. Tem que tomar bastante cuidado para caracterizar esse tipo de crime. E o crime de concussão, né, que é exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Porque a gente tem nos crimes, geralmente, de concussão, médicos credenciados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, exigência de valores monetários para a realização de procedimentos junto ao SUS. No SUS não pode ter nenhum tipo de cobrança, não pode ter nenhuma forma de cobrança. Então, quando o médico faz uma cobrança dentro do SUS, ele pode sim ser enquadrado no crime de concussão. Tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Outro crime muito importante que recai sobre a atividade médica, artigo 302 do Código Penal,
dar ao médico no exercício de sua profissão atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Atestado médico falso é crime, certo? Atestado médico falso é crime. Então o médico tem que tomar assim, bastante cuidado com o que ele vai escrever no atestado, quando ele vai fornecer atestado, em que hipótese ele vai fornecer atestado, porque se ele der um atestado falso, sim, isso pode ser caracterizado como crime. Para a gente ir chegando aos nossos finalmente aqui, a gente tem o artigo 282, que obviamente não é da atividade médica, mas é um exercício ilegal na medicina, arte dentária ou farmacêutica. Então, o profissional, e hoje se discute muito isso, na medida em que a gente tem uma certa dificuldade em alguns momentos em estabelecer os limites práticos, né, de cada profissão da saúde. A gente tem as áreas da saúde hoje, em alguns momentos, com grandes pontos de intersecção, e aí correndo-se o risco de, em algum momento, alguém entrar no exercício da atividade médica, ou odontológica, ou farmacêutica, enfim. Então, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal. Qual é a autorização legal? É a inscrição no respectivo conselho de classe. E a gente tem aí sim um interessante, quando o médico, por exemplo, é cassado, artigo 205 do Código Penal, ele não passa a exercer a medicina de maneira ilegal, né? Eu acho que aqui o crime mais aplicável, porque na verdade ele perde o registro, mas ele continua tendo a formação técnica. Se ele quiser, por exemplo, dar aulas, ele pode. Se ele quiser ministrar cursos, exercer atividade acadêmica, ele pode. Ele não pode praticar a medicina. E aí eu acho que o crime aqui é exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, certo? Então, quando o médico é cassado, ele pode ser enquadrado no artigo 205 do Código Penal, tá? Bom, aqui foi uma pequena passada, digamos assim, sobre alguns artigos específicos, tá? Lembrando que a gente tem casos em que pode acontecer até mesmo a aplicação do 288, certo? Que é o crime, né, de associação criminosa, né? A gente, quando associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pode haver crime aqui relacionado à atividade médica? Pode, principalmente com relação ao SUS, certo? A gente pode ter, já teve, aliás, casos grandes aqui com relação, por exemplo, a transplantes, né, acusação em cima de equipes médicas que estariam com comércio de órgãos, tal. Então, isso tudo pode acontecer envolvendo também a atividade médica, certo? Bom, aqui a gente fecha meio que um ciclo a respeito da responsabilidade. Você já tem aula aqui, responsabilidade ética, civil e agora a penal, tá? Então, montem aí o seu cronograma, peguem o seu caderno, façam as suas anotações, tá bom? Esse aqui é mais um videozinho do nosso Direito Médico na Prática. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil de alguma maneira. Deixe aqui o comentário, cliquem aqui no vídeo para se inscrever, né? Se inscreve no canal. A hora que se inscrever aparece um sininho, você clica nele para manter a notificação ativada. Sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado. Se você gostou do vídeo, clica aqui também, dá o seu likezinho, clica no gostei, tá bom? É isso, vamos em frente aí, conta sempre comigo. Esse é mais um vídeo do nosso Direito Médico na Prática. Obrigado, até o próximo, valeu.